Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Acredito que o pessoal vai estar entrando aí nesses próximos instantes, mas vamos aproveitar a presença de vocês. Quero agradecer muito a presença do Dr. Igor Alexander, cardiologista. Há décadas também ele domina esse conteúdo aí, e um pesquisador assíduo sobre o tema de PBM, alternativas à transfusão. Naturalmente, a gente vai aproveitar muito bem essa aula, né? Para a turma 1 é uma aula extra, vocês finalizaram o curso semana passada, mas com certeza vai ser bom ter a revisão também de alguns conceitos e também não poderia deixar de convidar vocês para estarem conectados na aula, né? Com relação às turmas 2 e 3, eu quero apenas lembrar o seguinte: essa vai ser uma das últimas aulas ao vivo, assim, que a gente chama de momento síncrono, né? Pela internet. As outras aulas estão gravadas no Instagram e eu vou estar sempre relembrando a vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, muito obrigado, doutor Igor, que é cardiologista, né? E também está associado, né, à SABM, que também destaca muito conteúdo sobre PBM nos Estados Unidos. A gente quer aproveitar bastante a sua experiência e a sua didática aí nesse conteúdo. Muito obrigado pela generosidade em dividir com a gente, né, o seu conhecimento no curso do PBM do IFAL. Obrigado mesmo, gratidão. Eu que agradeço, agradeço Danilo, o Anthony, todos os organizadores, ao IFAL, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão oportuno, né? Eu vou então compartilhar minha tela. Tivemos sucesso? Ótimo, Por tá gentileza, excelente aqui. me dê... Ótimo, então vamos começar, né? Gerenciamento do sangue do paciente, obrigatório e custo efetivo. Declaro ausência de conflitos de interesses financeiros ou de qualquer natureza nessa apresentação. Quando olhamos o curso da história das transfusões de sangue, particularmente a partir dos anos 2000, quando se inaugurou a assim chamada medicina baseada em evidências, representada por aquela pirâmide da evidência científica, com as condutas prescricionais, as condutas médicas e de saúde fundamentadas em robustos estudos científicos randomizados, controlados, a revisão sistemática da literatura desses estudos randomizados e as meta-análises que conseguem agrupar populações, somar populações de vários estudos randomizados num grande estudo, quando há homogeneidade entre esses estudos, essa qualidade de evidência hoje é levada em consideração para a gente saber o que devemos fazer como conduta obrigatória que tem um impacto positivo nos desfechos de redução de mortalidade, redução de morbidade ou cura. O que não devemos fazer, que ao contrário produz desfechos ruins em termos de terapêutica médica, e o meio termo, o ecótomo, como tomar decisões sábias, não é? Então, a fase de esclarecimento com relação às transfusões de sangue começou basicamente dos anos 2000 para cá. E isso se originou ali na década de 90, com a gestão do suprimento do sangue, com o surgimento do vírus HIV. Então, na década de 80 para a década de 90, houve um boom de transmissão de AIDS no mundo e um termo chamado AIDSfobia passou a constar do noticiário quase que diário, e as transfusões de sangue halogênico poderiam veicular esse vírus mortal, que não tinha tratamento na época. Então, isto criou
um novo enfoque com relação à medicina transfusional. E mais recentemente, de 2011 para cá, a chamada Bloodless Medicine and Surgery, ou seja, cirurgia e tratamento clínico sem transfusões, progrediu a tal ponto de produzir uma nova disciplina dentro da medicina, que é chamada Patient Blood Management, ou em português, gerenciamento e conservação do sangue do próprio paciente, que é uma abordagem centrada no paciente, sistemática, baseada em evidências científicas, com o objetivo de melhorar os resultados através do que? Da gestão e preservação do próprio sangue do paciente. Então, isto leva à segurança maior, com redução de riscos transfusionais e a capacitação do paciente no sentido dele fazer escolhas e exercer a sua autonomia. Esse é o conceito de PBM da SABM americana. A Organização Mundial de Saúde, mais recentemente, em 2011, um fórum internacional em Dubai, a Organização Mundial de Saúde resolveu tomar a conduta de incentivar todos os países signatários, o Brasil é um país signatário da Organização Mundial de Saúde, a implementar protocolos de gerenciamento do sangue do paciente. E agora, mais recentemente, uma publicação dizendo que é urgente a implantação nacional, em nível nacional, no Brasil, nos Estados Unidos, países da Europa, enfim, em todos os países do mundo. Então, alertar gestores de saúde pública e privada e fazer sessões como nós estamos fazendo aqui, porque o conhecimento das vantagens do PBM é o que vai garantir a disseminação desses protocolos. Diferente do uso otimizado das transfusões, o PBM ele usa o próprio sangue do paciente, transformando o paciente no seu próprio potencial banco de sangue, seu próprio doador. De que maneira? Otimizando as características hematimétricas do paciente. Então, se ele tem anemia, trata a anemia antes de uma cirurgia eletiva, procura controlar o sangramento, procura otimizar os recursos próprios do organismo, de combate ou de tolerância à anemia. Então, tudo isso faz com que o gerenciamento do sangue do paciente, o PBM, tenha um enfoque totalmente diferente, uma filosofia de trabalho totalmente diferente do uso otimizado do sangue que foi inaugurado lá com a AIDS desde a década de 80 para cá. Então, hoje, na verdade, se naquela época se falava em alternativas às transfusões, hoje o gerenciamento do sangue do paciente é a medicina transfusional moderna. Então, não se pode falar em hemoterapia dissociado de PBM. Ele é obrigatório em todo mundo hoje. E nós vamos ver por quê. Porque transfusões são escassas, cada vez faltam mais doadores, os bancos de sangue estão faltos de oferta, não é? E as transfusões têm um custo excessivo para a saúde pública. Nós vamos enfocar em dois aspectos, porque em saúde pública e mesmo em saúde privada, nós precisamos fazer avaliações econômicas de todas as intervenções médicas, cirúrgicas que fazemos. E a análise de custo-efetividade, que é considerar os custos de um determinado procedimento refletido nos desfechos de saúde medido em unidades naturais, e a análise de custo-benefício, que são os desfechos medidos em termos de valor monetário. Essas duas variáveis, análise de custo-efetividade e custo-benefício, são realmente uma prioridade para quem é gestor de saúde. Se nós olharmos aí desde 1994, neste gráfico, nós vamos ver que o sangue, à medida que ele precisa ser controlado, os seus riscos, o advento da leucorredução, que tira os leucócitos, os glóbulos brancos do doador das amostras de sangue vermelho, porque eles vão produzir efeitos colaterais muito ruins no receptor, e a triagem do sangue para uma série de vírus, bactérias, protozoários, doença de Chagas e assim por diante, torna o sangue cada vez mais caro. Então, vejam aí
da década de 90 para cá, isso é praticamente uma curva quase de 45 graus, né, de ascendência de custo, não é? E se nós formos olhar o custo individual do sangue, como, por exemplo, uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos, não é só o preço de aquisição. No Brasil, a legislação não permite que se coloque um preço de aquisição. O sangue é doado gratuitamente, captado gratuitamente. Mas é claro que ele não é gratuito e também não é barato, porque existe uma série de despesas que precisam ser computadas nesse geral para a gente saber quanto custa uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos. Um estudo feito em 4 grandes hospitais, 2 americanos, 2 europeus, mostraram que uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos na Europa e nos Estados Unidos custa em torno de US$ 695. E nos Estados Unidos pode chegar até US$ 1.000 por unidade, porque a legislação obriga muitos mais testes antivirais do que em outros países europeus. O que dá na moeda de ontem, no valor do dólar de ontem, uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos por praticamente R$ 4.230. Então, mais de 4.000 unidades reais por unidade. Ora, se nós contabilizarmos que no mundo se transfunde no mínimo 75 milhões de unidades, é mais ou menos a estimativa da Organização Mundial de Saúde de 75 a 100 milhões de unidades por ano, nós estamos falando da bagatela de 52 bilhões de dólares, ou, em moeda corrente do Brasil, 317 bilhões de reais. E os trabalhos mostram, como foi apresentado um estudo em 2011, naquele fórum que eu me referi da Organização Mundial de Saúde lá em Dubai, 88% das transfusões de concentrado de glóbulos vermelhos foram taxadas de equívocas, não deveriam ter sido feitas, ou injustificadas, né? Não havia necessidade de transfundir o paciente, se é que nós vamos considerar a transfusão uma necessidade, isso é uma linguagem perdida aí no tempo. Então, vejam só, 88% de transfusões erradas, protocolarmente erradas, nós estamos falando de um desperdício de mais de 250 bilhões de reais por ano. Então, PBM corrige isso. Então, os senhores podem contar que PBM vai poupar bilhões, centenas de bilhões de reais, dezenas de bilhões de dólares no mundo. Se nós considerarmos o custo da unidade de concentrado de plaquetas transformada em reais, vai dar mais ou menos R$ 8.300. Mas um paciente transfundido de plaquetas na UTI, ele não recebe só uma unidade. Em média, ele gasta cerca de R$ 21.000 por transfusão de plaquetas. E o plasma fresco congelado, com a intenção de repor fatores da coagulação, vai custar também muito caro, cerca de R$ 9.800 por paciente. Então, transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma não é barata. E aqui nós temos uma curva que mostra o que aconteceu com a saúde pública no século XX até agora, o século XXI. Se os senhores notarem, com o avanço da medicina, particularmente a partir da década de 30, de 1930, nós temos uma curva ascendente de 45 graus em aumento de custo de saúde, despesas globais com saúde em todos os países que olhamos no mundo, inclusive no Brasil. E essa curva segue a curva de aumento de expectativa de vida, tanto global quanto no Brasil. Por que se gasta mais transfusão em pacientes idosos? A pirâmide populacional brasileira já está se invertendo, não é? Reduzindo a percentagem de jovens em relação a pessoas idosas. Então, idosos, mais doenças cardiovasculares, mais câncer, mais cirurgia, mais transfusão, maiores custos de internação, enfim. Então, o impacto que se espera da medicina transfusional é enorme na saúde pública. E notem que o Brasil gasta um percentual significativo do seu PIB em saúde pública. Com todos, vamos dizer assim,
das adversidades que o tomador de serviço de saúde do SUS, por exemplo, enfrenta no Brasil, ainda o custo é muito alto. Então, PBM vai realmente reduzir drasticamente custos totais. Um outro aspecto é que nós, quando abrimos o computador no para prescrever nos hospitais, a primeira mensagem que aparece é uma mensagem do banco de sangue. Olha, não tem tal tipo, não tem tal tipo, está escasso tal tipo. Olha, racionalize porque está em falta. Então, nós precisamos reduzir a demanda. Segundo item, transfusões têm efeitos indesejáveis. Sim, transfusões estão ligadas diretamente ao aumento de mortalidade. Ora, nós estamos ouvindo falar que transfusões salvam vidas há praticamente 3 a 4 mil anos da história da humanidade. Mas da década de 80 e particularmente da década de 90 e do ano 2000 para cá, quando essas coisas são testadas realmente em estudos randomizados, nós vemos que não é assim. Transfusão está mais relacionada com morte do que salvar vidas. Então, essa frase aí, nós pensamos da própria Associação Americana de Bancos de Sangue e dos gestores de lá. A mais amarga de todas as ironias médicas, porque o precioso dom vivificante do sangue pode ser um instrumento de morte. Então, como é que nós vamos lidar com isso, com o risco das transfusões? Ora, anemia, por exemplo, é risco de transfusão em cirurgia. Então, é a primeira fotografia ali, aqueles pesquisadores que estão filmando um grande tubarão branco de 1 tonelada ali, eles correm risco de morte naquela gaiola de metal de alumínio ali, porque um animal desse é capaz, sim, de destroçar uma gaiola dessa. Mas isso é anemia, então há um jeito de você prevenir. Mas quando nós indicamos a transfusão e ela começa a entrar na veia do paciente, nós estamos na segunda situação. Já não é mais risco, e sim perigo, perigo de morte e de complicações. Quais são os riscos transfusionais? Nós não vamos perder muito tempo, porque isto é muito propalado. Transfusões halogênicas, elas são veículos de infecções, de reações imunoalérgicas, hemólise, e hemólise pode ser fatal, reação hemolítica aguda é uma das principais causas de morte. Erros transfusionais geralmente matam em poucos segundos. Ainda, fatores bioativos, proteínas, lipídios bioativos e outras substâncias, produtos que estão no sobrenadante dos glóbulos vermelhos que ficam armazenados na geladeira, vão produzir o quê? Imunossupressão, que é roubar a imunidade celular contra infecções do paciente, a um aumento de infecções e de mortalidade por infecções. Então, vão produzir atrim, atrale e ataco. O ataco é uma sobrecarga de volume, quando a gente transfunde, principalmente pacientes que estão na UTI, debilitados, não aguentam volumes, eles fazem edema agudo de pulmão e ataco tem uma mortalidade, esse edema agudo pós-transfusional muito alto. A trale é uma inflamação do pulmão, que leva a uma exsudação, inundação do pulmão. Né? E a trim é a imunomodulação pós-transfusional com aumento estatisticamente muito significativo de infecções nosocomiais. Quanto mais tempo o sangue permanece na geladeira sob armazenamento, piores são os resultados da transfusão. Em média, quando a gente transfunde um paciente na UTI, a literatura mostra que esse sangue já está pelo menos há 14 dias ou um pouco mais na geladeira. Então, acima de 14 dias, então o problema é muito maior. Ora, a transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos reduz o óxido nítrico no paciente, que isso é resposta de vasodilatação da microcirculação para adaptar hemodinamicamente o paciente. Diminui a produção da enzima 2,3-DPG. Sem essa enzima, o glóbulo vermelho não consegue ofertar, liberar oxigênio no tecido onde ele é necessário. Então, o glóbulo vermelho que fica na geladeira, que não tem 2,3-DPG, ele circula, ele pega oxigênio no pulmão, circula, sem deixar oxigênio no tecido. Tudo isso leva ao aumento da mortalidade e dos paraefeitos. Aqui os senhores têm um gráfico em cirurgia cardíaca, uma curva atuarial de 7 anos de segmento. Notem bem, a transfusão não mata só na fase intraoperatória.
Por isso que até hoje os médicos têm essa noção que o sangue salva a vida. Tem lá o paciente em choque, ele dá transfusão, o paciente melhora do choque, enfim, dá aquela equilibrada. Mas esse paciente vai morrer depois da alta e muito por causa da transfusão. E a transfusão, a mortalidade é dose dependente. Então, pacientes politransfundidos, por exemplo, pacientes que recebem mais de 8 unidades de concentrados de glóbulos vermelhos em cirurgia de revascularização do miocárdio, têm praticamente 100% de mortalidade em um ano em função da transfusão. Então, olhem aí, 7 anos depois, pacientes não transfundidos estão vivos, aquela curva de cima, enquanto os outros não estão vivos 7 anos depois. A mortalidade é a diferença diária entre essas duas curvas atuariais. Ora, o esforço que tem sido feito nos últimos anos levou à redução no mundo todo de 50% das transfusões de sangue daquele estudo que vimos aqui anteriormente. Então, esse estudo aqui, anterior, ele foi publicado em 2007. E notem agora, o estudo que foi publicado agora, em 2023, tem menos mortalidade porque se transfunde menos, 50% menos, mas aí apareceu o quê? 1 a 2 unidades de concentrados de glóbulos vermelhos transfundidos em cirurgia cardíaca já aumenta a mortalidade significativamente depois de 15 anos de segmento. Então, a transfusão vai matar um indivíduo 1 ano depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos, 10 anos, 7 anos, 15 anos depois, a mortalidade dele é maior. O que acontece com o sangue na geladeira? Ele vai grudando uma hemácia na outra, porque as hemácias elas têm umas cargas negativas em volta delas, que se chama potencial zeta. A perda do potencial zeta por causa de estarem na geladeira faz com que elas colhem, porque aí são cargas diferentes, positivas e negativas, elas colam umas nas outras, formam aquele rulô, que é aquele rolo uma em cima da outra que estão vendo. Depois a célula vai morrendo. Uma das formas comuns do glóbulo vermelho morrer é ele se transformar daquele disquinho bicôncavo em uma mamona. Eu costumo chamar de mamona assassina, porque fica uma célula arredondada, rígida, apiculada, que entope a circulação. São equinoesferócitos. Então, isso chama-se eriptose. Eriptose é uma das formas tradicionais do glóbulo vermelho que está velho ou que está doente de morrer. E a geladeira faz isso. Esses equinoesferócitos, eles vão morrer. Eles não voltam a ser glóbulos vermelhos funcionais. Então, olhem o que acontece no primeiro dia, no dia 21 e no dia 35. Não é? E o 23-DPG, é o que eu disse para os senhores: sangue com mais de 14 dias não tem 23-DPG nenhum. Pode transfundir à vontade, que ele não libera oxigênio nos tecidos, por quê? A molécula de hemoglobina precisa dessa enzima 23-DPG para se abrir e liberar oxigênio do tecido. Ela capta no pulmão, mas não consegue liberar, fica disfuncional. E aí nós vamos citar as grandes transfusões. O paciente está em choque hemorrágico, politransfusão para salvar a vida dele, mas é isso que acontece. A tríade letal: acidose metabólica intratável, hipotermia intratável, coagulopatia progressiva intratável, é uma bomba relógio. Então, politransfusão, a maioria desses pacientes vão a óbito durante a internação ou algumas semanas ou meses após a alta. Então, isso é um círculo vicioso. Quanto mais unidades de concentrado de glóbulos vermelhos, não é? Mais o cachorro vai correr atrás do rabo, ou seja, maior é o prejuízo da tríade letal. Não é? Transfusão e mortalidade no infarto do miocárdio. O pessoal diz por aí, mas o paciente que está infartado não pode ter anemia, que ele vai morrer. Vai sim. Anemia no infarto é terrível. Mas será que tratar a anemia do paciente infartado com transfusão melhora ele? 260 mil pacientes nessa meta-análise publicada em 2017. Notem que eu disse, meta-análise é o topo da evidência científica. Transfundidos tiveram maior mortalidade a curto prazo e a longo prazo. Então, não adianta. Não se trata anemia de infartado com transfusão. Isso precisa estar na nossa cabeça, porque os pacientes vão morrer mais quando eles são transfundidos. Outra meta-análise também mostrando 2.500 pacientes, 30 dias a 5 anos, maior mortalidade, não só
por infecções, etc., mas por todas as causas e maior incidência de reinfarto. Interessante, esse caso eu pensei para mostrar para os senhores, né? Esse paciente recebeu concentrado de glóbulos vermelhos na UTI, ele foi transfundido. 2 horas depois, ele teve uma dor precordial típica de infarto agudo do miocárdio. Fez um eletrocardiograma, que antes era normal, está aí. Isquemia difusa, as alterações dos segmentos ST, isquemia difusa. Subiu a enzima, o normal dessa enzima até 0,04, foi para 5,5. Esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio após a transfusão. E aí ele foi para a cinecoronariografia de urgência. As coronárias não tinham obstrução, eram normais as coronárias. Ora, o que aconteceu com esse paciente? Ele teve um infarto agudo do miocárdio com coronárias não obstruídas. Não é? Uma das coisas que acontece é a disfunção microvascular. E, nesse caso, os senhores viram, e que nos ferócitos, aquelas células que ficam na geladeira, elas entopem a microcirculação. Não é? A perda das cargas negativas do potencial zeta faz com que as hemácias grudem umas nas outras, formando os rulôs. Está aí, infarto agudo do miocárdio produzido por transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos. Fora o rolô, as hemácias grudadas que vão obstruir a microcirculação e talvez até a artéria coronária, se já tiver uma placa, por exemplo, ainda a gente tem um estresse oxidativo muito grande. Por quê? Imunoalergia, porque são células de doador, não tem nada a ver com o DNA do receptor. Ele vai ter reação imunológica. E o ferro livre, reação de Fenton. Então, veja só, o ferro livre na circulação, ele vai produzir uma reação oxidativa intensa, e isso leva ao aumento de risco cardiovascular. Cada ml de concentrado de glóbulos vermelhos que está na geladeira vai transfundir 1 miligrama de ferro livre. Portanto, uma unidade de 260 ml equivale a 2,5 ampolas de Noripurum. Só que o Noripurum, quando a gente dá intravenoso, não dá tanto ferro livre. Nós estamos falando de ferro livre, que é muito nocivo à saúde. Forma seus rolos e o paciente infartou. Por que, que eu estou dizendo isso para os senhores? Porque depois da gente aprender que tem que ser restrito, quando nós comparamos transfundir com hemoglobina de 7, transfundir hemoglobina de 10, desde 1999, me aparece um pesquisador que publica este estudo totalmente fora de época, porque ele vai comparar infarto agudo do miocárdio, morte por qualquer causa, infarto ou morte em transfusão liberal ou transfusão restritiva, porque o paciente está infartado, tem que transfundir se tiver abaixo de 10. Só que olhem lá, não houve diferença significativa, o P é maior do que 0,05, é 0,07. Só que o Dr. Carlson insiste em convencer os médicos a transfundirem mais pacientes com infarto agudo do miocárdio. Esse é o estudo MINT, né? Tem essa sigla, o estudo MINT, mas nós precisamos raciocinar com liberalidade. Dr. Carlson disse na publicação do New England que ele não tem conflitos de interesses financeiros, mas ele trabalha para a Associação Americana de Bancos de Sangue. Então, ele tem conflitos de interesse financeiro. Né? Então, isso é muito complicado aí na medicina, quando interesses de várias naturezas se sobrepõem também. Então, a gente quer pensar no risco do paciente e transfundir cada vez menos. Ora, nós falamos aí das lesões pulmonares transfusionais, né? A sobrecarga TACO, né? Sobrecarga volêmica associada à transfusão leva àquele edema agudo de pulmão, inunda os alvéolos, morte por insuficiência respiratória. A trale, em vez de transudato, que é água com pouca proteína ou sem proteína, ela tem muita proteína, por quê? A inundação pulmonar é produzida por exsudação, por processo inflamatório agudo, com a mortalidade muito alta. O problema é que as duas coisas podem estar superajuntadas. Imagine um paciente que já tem insuficiência cardíaca, já está congesto. Então, os senhores podem imaginar, ou ele já tem sepsis e tem uma ALE, uma lesão pulmonar aguda relacionada à sepsis. Tudo isso pode piorar. Então, vejam só, é o paciente mais grave de UTI que vai apresentar maior mortalidade transfusional. E o SHOT, que é a vigilância da Inglaterra de mortalidade, mostra, notem ali, complicações pulmonares são responsáveis por
por cerca de 70%, tanto no registro inglês quanto no registro do FDA americano. Então, mas outra coisa, a imunomodulação por causa das transfusões. Então, elas alteram a imunidade do receptor. Produz um fenômeno imunológico e produz, não vamos entrar em detalhes, mas ela produz uma alteração, tem citocinas inflamatórias, né? É um desvio da citocina 2, que iria estimular células T helper do tipo 2, ela desvia a interleucina 4 para células tipo T helper tipo 1, seriam benéficas, vai para T helper tipo 2. Então, o paciente perde imunidade e está aí. Sangue total, concentrado de plaquetas, concentrado de glóbulos vermelhos e plasma, o aumento, os senhores veem nessas curvas de infecções e sepsis em UTI. Essa é a imunomodulação, TRIM, Transfusion Related Immunomodulation. Né? Então, imunomodulação. E aí, as lesões por estocagem do sangue na geladeira são responsáveis por toda essa cascata de eventos que leva à insuficiência múltipla de órgãos e sistemas e morte dos pacientes. Então, nós queremos pensar que há uma incerteza com relação à segurança das transfusões. Sabe por quê? Nos anos 2000, a medicina baseada em evidências produziu estudos randomizados controlados, duplo cego contra placebo. Então, eu estudo um remédio contra placebo para ver se o remédio é bom ou não é. Mas sangue nunca foi testado contra placebo. Parece que isso é proibido no mundo inteiro. Existe uma aura quase que religiosa em volta da transfusão que não pode con- colocar contra placebo. Então, nós não temos essa noção de qual é realmente a segurança e eficácia do sangue. Mas sabemos, podemos dizer, será que os pacientes morrem mais quando transfundidos porque eles são piores do que os que não recebem transfusão? Ou seja, é a patologia de base que é a mais grave, que mata os pacientes e não a transfusão em si? Ora, medicina baseada em evidências considera 9 critérios de correlação causal, que são os critérios de Bradford-Hill. E quando a gente analisa os critérios de Bradford-Hill, as transfusões preenchem os 9. Então, transfusões, sem dúvida nenhuma, causam aumento de mortalidade e de morbidade. Estão aí os critérios de Bradford-Hill, há uma força da associação transfusão-morte, quantidade de transfusão, maior mortalidade. Né? Gradiente biológico, que é a dose-resposta. Temporalidade, como nós vimos o infarto 2 horas depois de uma transfusão, morte também. Não é? Então, todos os 9, inclusive a pausabilidade biológica, a plausibilidade é a capacidade que nós temos de explicar o que está acontecendo, como nós vimos agora há pouco desses diapositivos anteriores. Então, transfusões são muito caras, transfusões são escassas, transfusões têm um risco muito elevado, e será que elas ajudam alguma coisa? Não, elas têm baixa eficácia. Então, cada vez a literatura aponta que nós devemos transfundir cada vez menos. Eu tenho a impressão que, à medida que os trabalhos se multiplicam, a evidência vai nos mostrar que nós temos que fazer outra coisa e não transfundir. Temos que criar tratamentos que substituam completamente as transfusões halogênicas. Revisão de 272 mil pacientes de 45 estudos, revisão sistemática da literatura. Em 42 desses estudos, a transfusão piorou os pacientes. Em 2, ele foi neutro, e um estudo muito pouco confiável mostrou um pequeno benefício num grupo de pacientes idosos anêmicos com infarto agudo. Mas esse estudo é muito questionado pela literatura, já mostrei as meta-análises para os senhores. E 17 desses 45 estudos analisaram mortalidade. A transfusão foi fator independente de morte, causou morte em 17 dos 18 estudos. O estudo aí do doutor, esse estudo chamava-se, do Dr. Paul Merrick, chamava-se Eficácia da Transfusão de Hemácias em Doentes Críticos. O grifo é nosso, não é? Porque quando a gente olha esses resultados, o que o Dr. Paul Merrick e colaboradores mostraram? A falta de eficácia das transfusões. Olha,
Vejam só o que acontece com a capacidade de liberar oxigênio dos glóbulos vermelhos estocado em geladeira. Já com 5 dias, esse gráfico alinha o X embaixo, que é dias de armazenamento, notem que cai a quase zero a capacidade de liberar oxigênio nos tecidos. E depois de 14 dias, isso é nulo. Então, esse negócio de transfundir no pronto-socorro choque hemorrágico, isso é muito duvidoso. E quanto mais se transfunde choque hemorrágico, mais o paciente morre. Aqui, um estudo da doutora Lena Napolitano, que é da Universidade de Michigan, vou mostrar um slide dela depois para os senhores, de conduta, onde ela estudou pacientes críticos em UTI, pacientes graves, pacientes em choque séptico, enfim, pacientes com câncer, pacientes de pós-operatório. Ela viu, será que melhora o choque? Ora, tinha que diminuir o lactato, porque o paciente está em choque, aumenta o lactato e tinha que ofertar oxigênio, não pegar oxigênio no pulmão, porque isso a massa transfundida faz, mas ela não libera no tecido. Veja só, não melhora a VO2, mostrando que não há benefícios fisiológicos, porque não aumenta a VO2, portanto, não melhora a oxigenação tecidual e não reduz o lactato, não melhora o choque. E agora o quarto item, por que gerenciar o sangue do próprio paciente? Os senhores viram agora a reunião do Supremo Tribunal Federal julgando se paciente, seja por objeção religiosa ou de qualquer natureza, tem o direito constitucional de exercer autonomia. Sim, tem. O Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade. Então, aqueles médicos que achavam que tinham o direito de forçar uma transfusão de sangue, nunca tiveram esse direito, eles passam a entrar num imbróglio muito grande, porque a escolha do paciente é garantida pela Constituição. O dever do médico de salvar a vida, supostamente com a transfusão, está no Código Penal. A Constituição está acima do Código Penal, portanto, o direito do paciente de escolha prevalece. Então, nós precisamos aprender a beneficência e não maleficências, que são características positivas da bioética moderna, e respeitar a justiça, porque quanto menos eu transfundo, menor vai ser a escassez no banco de sangue, melhores vão ser os desfechos. Então, eu passo a ter um equilíbrio aí na oferta quando eu julgar necessário transfundir. E o que é principal, preserva os direitos fundamentais do paciente. Hoje, isso com a jurisprudência firmada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, não se discute mais o direito do paciente, não se discute, passa a ser até um ilícito penal tentar forçar alguém enfim, coagir uma pessoa é um ilícito penal, né? Vamos encontrar um equilíbrio nessa balança entre transfusão e os direitos de autonomia das pessoas. A resposta é o gerenciamento do sangue do paciente. Isso equilibra perfeitamente essa balança, não é? Nós falamos ainda em relação de risco-benefício. Digo para o paciente, eu sou obrigado pela lei a dizer, olha, seu João, estou indicando uma transfusão de 2 unidades de concentrado de glóbulos vermelhos para melhorar o senhor, porque eu preciso salvar o senhor, porque e tal. Eu estou mentindo para o paciente. Por quê? Tenho certeza. O sangue pode matar esse paciente. Então, essa coisa de risco-benefício ou malefício-benefício. Esse é um trabalho recentemente publicado, agora em 2020, que coloca em xeque os nossos esses papéis que nós fazemos para obter do paciente autorização para fazer qualquer coisa. Ora, quando a gente fala para uma pessoa leiga, que não é médico, não é enfermeiro, não é biólogo, nem não entende dessa questão, risco, ele está pensando numa coisa que está lá, mais ou menos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, está longe dele. E benefício está aqui perto, é aqui, é no sangue que estou dando aqui. Mas eu não posso falar em risco-benefício, eu tenho que dizer para ele malefício e benefício. Porque o sangue aumenta a mortalidade, o sangue piora desfechos, a transfusão. Então, ele pode ser o cara que tem sorte e melhorar, mas ele pode ser o cara que tem azar ou que se encaixa nessa estatística conhecida. Então, malefício e benefício, porque se nós ofertarmos esse tipo de consentimento informado para todos os pacientes, garanto aos senhores que vai acontecer como um estudo do Canadá. 80% da população não quer ser transfundido numa cirurgia assim por diante.
Quinto item, reduzindo transfusões e, com isso, custos. Ora, imagine que eu consiga reduzir e eliminar aquelas 88% de transfusões equívocas e injustificadas. Eu vou economizar mais de 200 bilhões de dólares no mundo inteiro. Isso é muito significativo. Centenas de bilhões de dólares, de reais, dezenas de bilhões de dólares. Isso foi feito na Austrália. Então, veja, no oeste da Austrália, 6 anos, 4 hospitais, 605 mil pacientes. O PBM, o gerenciamento, levou à redução de 28% da mortalidade em relação aos protocolos anteriores. Infecções, 21%, AVC isquêmico, 31%, tempo de internação, portanto, de custos, 15%. Poupou nesses 4 hospitais, em um ano, cerca de 100 milhões de dólares americanos. Então, realmente é algo que é custo efetivo. E tanto é que as pessoas, as instituições, como o INCOR, através da cirurgia cardíaca, os senhores têm o professor Jatene, que é o diretor da cirurgia cardíaca do INCOR e também do HCOR, e aí os senhores têm o staff da SABM americana veio ao Brasil para instituir o protocolo de PBM na cirurgia cardíaca do INCOR. Esse grupo do INCOR foi lá ensinar os chineses, tá? Han Yang e INCOR teve um simpósio aí também de gerenciamento. Né? E o HCOR, que também é o professor Jatene, está no centro da figura de baixo, do lado dele, os senhores têm no braço esquerdo dele o Dr. Donat Span, que é o fundador de uma das entidades mais reconhecidas do mundo, que é a EFPBM, e do outro lado os senhores têm o professor Axel Hoffman, que é uma das pessoas que mais publica PBM no mundo e é o gestor externo de PBM da Organização Mundial de Saúde. Presente no simpósio do INCOR, em cima, estão vendo lá o professor Axel Hoffman no meio, e do HCOR. E a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular também incorporou o PBM. Não é? Então, aí os senhores têm várias entidades do mundo, inclusive a ABHIH brasileira, numa maratona mundial de PBM, uma maratona colaborativa. Os senhores têm todos os QR Codes aí, os senhores podem acessar trabalhos e essas webinars. Né? E a primeira universidade foi aqui a Unifesp, Faculdade de Medicina, a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, com um curso de graduação para todos os alunos, todos os residentes em clínica, cirurgia e em pós-graduação. Quer dizer, já tivemos um mestrado acadêmico, tivemos um mestrado profissional, 2 doutorados, né? O professor Antônio Acel dos Santos, vocês tiveram aula, defendeu o doutorado em PBM com louvor lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, né? E agora, inscritos, tem 22 doutorandos trabalhando em temas. Então, é a primeira faculdade de medicina do mundo que tem PBM na grade curricular obrigatória do primeiro ao sexto ano de medicina e para todos os residentes do Hospital São Paulo, todos os residentes da Unifesp. Já vimos por que fazer. Agora, como fazer? PBM é multidisciplinar. PBM precisa de enfermeiro, precisa de médico, de cirurgião, de clínico, de anestesista, intensivista, pediatra, socorrista, perfusionista, precisa de fisioterapeuta. Quer dizer, PBM é um protocolo multidisciplinar que não funciona com uma única especialidade, uma única profissão. Precisa estar todo mundo junto, debaixo de uma coordenação. O INCOR adotou o protocolo aí padrão da SABM, traduziu aí no QR Code, os senhores têm o da SABM, que é o do INCOR mesmo. Então, precisa estabelecer lideranças médicas, de enfermagem, de fisioterapia, pessoas que estejam interessados no assunto. Lá na Unifesp, faz parte do grupo de PBM, cirurgia cardíaca, oncologia, hematologia, banco de sangue, enfermagem, enfim, você vai vendo que o leque UTI, o leque vai se ampliando. E as pessoas estão pedindo por que não me chamaram, quero também participar desse comitê. E agora,
a professora Isabel Céspedes, o professor Antônio Seu dos Santos, um grupo foi nomeado pelo governo do estado de São Paulo para fazer no estado de São Paulo, já um grupo de estudo, porque há um interesse do governo do estado de São Paulo em implantar o PBM, e nós já temos no Brasil, no governo do estado do Ceará. O PBM foi implantado já há algum tempo lá, através do EMOCE, o Hemocentro do Ceará, por ordem do governo do estado de São Paulo. Lógico, está falando em poupar dinheiro público e melhorar desfechos, né? Então, tudo isso tem que ter gerência operacional, os senhores veem que tem que ter um protocolo inteiro que siga. Menor mortalidade, menor morbidade, menores custos, com três pilares: estimular a hematopoese, melhorar o sangue do paciente, minimizar as perdas e fazer com que o paciente tolere um pouco melhor a anemia, aproveitar os seus mecanismos, estimular a hematopoese. Ora, 3 bilhões de pessoas têm anemia no mundo, a maior parte por falta de ferro. Mais 600 milhões de pessoas vão adquirir anemia por sangramento, cirurgia, assim por diante. Os senhores têm 3,5 bilhões, é metade da humanidade quase. O professor Axel Hoffman diz que transfundir, quando a gente olha uma estatística dessa, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, é um absurdo, porque nós vamos ter que admitir que metade da população do mundo tem que doar sangue para outra metade que está precisando receber. Então, a gente precisa saber trabalhar PBM. No set cirúrgico, mais ou menos 40% dos pacientes chegam anêmicos, eles têm que ser tratados pelo menos um mês antes. Por quê? Anemia em cirurgia, como cirurgia cardíaca, aumenta a mortalidade e a morbidade. Aqui o protocolo da Sociedade Espanhola de Anestesia, lá o protocolo deles de PBM é institucional já em, eu acho que mais de 30 hospitais, bem mais isso. Eles começaram com 2 hospitais e mostraram para o mundo que o benchmarking, o que é isso? Você olha o que os outros estão fazendo. Olha, se o McDonald's usa tanto de carne, tanto de tempero, tanto no hambúrguer, eu vou lá fazer espionagem industrial. Vou fazer o meu hambúrguer e tentar fazer um pouco melhor. A gente empresta processos, métodos, experiência de outros hospitais para a gente implantar no nosso, é o benchmarking. Então, a gente faz benchmarking para acelerar a curva de aprendizado na nossa instituição. Então, está aí. Anemia tem que ser agendada. Hemoglobina para o homem menor que 13, mulher menor do que 12, a anemia precisa ser tratada 30 dias antes no ambulatório de anemia. A Universidade Federal de São Paulo, o Hospital de São Paulo, já tem um ambulatório chefiado ali pela hematologia de pré-operatório. Todo pré-operatório eletivo vai para o ambulatório de anemia, né, quando necessário, né? Então, ferro, os senhores viram com o doutor Antônio Alceu dos Santos, como usar ferro intravenoso ou por via oral, como usar eritropoetina humana recombinante. Então, os senhores têm um protocolo que é muito importante. Ferro dá muito certo. E quando é necessário a eritropoetina, está aí o gráfico em floresta, à esquerda favorecendo o uso de eritropoetina. Sim, ela tem impacto em reduzir transfusões, mortalidade e morbidade. E quando se trata de pacientes graves, anemia grave, hemoglobina de 5, 6, abaixo de 7, eu tenho o que fazer para não transfundir, principalmente em pacientes não transfusáveis. O não transfusável é o objetante, que nunca vai aceitar uma transfusão, pacientes que já tomaram muita transfusão, tem muito anticorpo, eu não acho sangue para ele no banco de sangue, escassez, sangues raros, né? Não tem sangue para aquele paciente, o médico tem que se virar. Eritropoetina, ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B, B1, B12. Então, tem todo um protocolo que a gente pode utilizar, como está aí. Esse é um protocolo da Universidade de Michigan, lá da doutora Lena Napolitano, daquele estudo que eu prometi para os senhores, quero mostrar o slide dela. Então, nós temos o que fazer para abordar anemia, mesmo anemia grave, com hemoglobina menor do que 5. Só que aí eu vou dar eritropoetina, não vou dar uma dose parcimoniosa, 20 mil unidades dia sim, dia não. Vou dar 40 mil unidades por dia até a hemoglobina ficar um pouco maior do que 7, aí eu reduzo para 20, dia sim, dia não, 20 mil unidades em adultos e assim por diante. Então, nós temos estimulantes aí da produção de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e plaquetas também. Eu tenho os agonistas do receptor da trombopoetina. Nós temos o Revolade, que é o Eltrombopag, comprimidos, né? Nós temos o N-plate, que é romiplostina subcutâneo. Os outros são lançamentos mais novos, não temos ainda no Brasil, eu não sei que importa, né? Estimulamos a hematopoese, tratamos a anemia, vamos minimizar as perdas cirúrgicas. Ora, como fazer? Em primeiro lugar, o paciente é transfundido na UTI, não é pela anemia
que ele traz para a UTI que foi produzida pelo cirurgião. É porque a gente colhe sangue toda hora dele, todo dia, para fazer exames só de potássio, ureia, creatinina, hemograma e tal, e isso vai espoliar 40 ml em média por dia. Em uma semana ele está sendo transfundido de uma ou duas unidades, porque tem a anemia, que nós chamamos vampirismo da terapia intensiva. Então, como reduzir as coletas? É isso que nós estamos vendo: monitorização não invasiva, microcoleta, colhe de adultos em frascos pediátricos, manda para o laboratório de neonatologia de adultos que estão anêmicos, enfim, um pouquinho de sangue para ter os mesmos exames e controlar o paciente. E evitar as perdas cirúrgicas. Não pode ter um centro cirúrgico, um campo cirúrgico desse jeito que os senhores estão vendo aí, né? Isso não pode, porque a vida do paciente está naquela bacia que vai para o lixo, está nessas compressas, tudo isso vai para o lixo, aí transfunde o paciente e ele morre, né? Então, usamos o Cell Saver. Cell Saver vai recuperar o sangue que se perde. É uma máquina. Veja só, aspira o sangue da ferida cirúrgica, processa numa centrífuga da máquina, lava com cristalóide, prepara um concentrado e devolve para o paciente. Ele é o seu próprio banco de sangue. Esse é o Cell Saver. Então, o Cell Saver é fundamental em toda a cirurgia. Hoje, a indicação protocolar é que tem uma expectativa de sangramento acima de 500 ml. Eu vou passar um pouco do tempo, professor Danilo. Veja só, essa máquina, a Você que Sorin manda, não Extra da tem. Fica tranquilo, você que manda, tá ótima aula. A gente quer aproveitar toda a sua Então, tá bom, colaboração aí. talvez vai passar uns 10 minutos ainda. Então, veja aí, essa máquina da Livanova é uma máquina inglesa, hoje é disponível, a única disponível comercialmente no Brasil, mas também, por acaso, na minha opinião, uma das melhores que tem no mercado mundial. Ela é um aspirador computadorizado, viram? Aquele frasco de cardioplegia pegou o sangue da ferida cirúrgica, jogou na centrífuga, centrifugou, jogou soro cristalóide que nós temos ali, lavou o sangue e faz o concentrado para devolver ao paciente ali em cima. E Cell Saver, nós já falamos, ó, acima de expectativa, acima de 10% da volemia, tanto em adultos quanto crianças, né? Deve estar disponível no centro cirúrgico para uso do anestesista do cirurgião na modalidade 24/7, para toda cirurgia de porte intermediário ou grande que vá expectativa de sangrar. Então, cirurgia ortopédica, vascular, cirurgia cardíaca, parto, obstetrícia, cirurgia ginecológica, não é? Enfim, oncologia e assim por diante, tem que estar disponível lá. Né? Aí o doutor Marco Antônio Melo, cirurgião cardíaco, defendeu o mestrado com o Cell Saver no pós-operatório, né? Lá com orientação da Escola Paulista de Medicina, do grupo de PBM da Unifesp, o doutor Isabel Céspedes, o professor Panfilho também, e lá na Universidade Federal de Campo Grande, que ele é. Ele usou não só no intraoperatório de cirurgia cardíaca, mas na UTI. Então, veja, o custo diminui ainda mais porque na cirurgia cardíaca, os senhores notaram, tem um dreno de mediastina, um dreno de tórax. O paciente sangra nas primeiras 24 horas, eu posso manter o mesmo kit que veio do centro cirúrgico. Deixa o aparelho em stand-by. Todo o sangramento dos drenos, em vez de ir para o lixo, vai para a máquina. Então, sangramento significativo, ela vai processar o sangue, o intensivista vai fazer isso e reinfundir no paciente. Ele é o seu banco de sangue nas 24 horas. Então, ele mostrou na sua tese, brilhante tese de mestrado, 10 com louvor, um trabalho pioneiro no mundo, mostrando que tem um impacto, o uso pós-operatório tem um impacto significativo em redução de custo e de transfusões, não é? E de internação. E uma cirurgia cardíaca que fica 6, 7 dias, 8 dias, ele dá alta em 3 dias, 4 dias com o uso do seu CV intra e pós-operatório. Então, eu tenho um protocolo para usar nas primeiras 24 horas de UTI, sem gastar mais dinheiro, o mesmo kit que veio do centro cirúrgico. E eu posso também, uma outra modalidade é a hemodiluição do paciente, normovolêmica intraoperatória. O paciente não tem anemia, que eu tratei, eu vou tirar sangue dele gradativamente, ali 3 bolsas, no lugar eu vou pôr cristalóide e coloide. Então, eu deixei o paciente agudamente anêmico, mas normovolêmico, eu pus volume. E aí, quando necessário, se ele sangrar, etc., ou ao final da cirurgia, eu devolvo sangue para ele. Perceberam? Ele foi o seu próprio doador, eu fiz uma transfusão autóloga, só que não é um sangue que foi para a geladeira.
ele está quentinho ali, foi tirado do paciente do centro cirúrgico e foi reinfundido ato contínuo, né? É sangue total ali, né? Então, a hemodiluição, quando o paciente sangra na ferida cirúrgica, ele está sangrando um sangue com menos células, porque ele está anêmico. Ele estava com 14 de hemoglobina, eu tirei sangue para ele ficar com 8 de hemoglobina, opero com 8 e depois eu devolvo para ele, ele sai com 11, 12, 13 de hemoglobina. Então, eu faço dele o seu próprio banco de sangue, eu gerencio o próprio sangue dele. Então, virou no pré-operatório, 30 dias para uma cirurgia cardíaca, e aí eu posso fazer o quê? A hemodiluição eu vou ver quanto eu tirei calculando a hemoglobina final. Então, a volemia está aí para cada idade, sexo, qual é a volemia que eu vou calcular, tiro o sangue do paciente, dou para ele cristalóide e coloide no lugar. Ele fica anêmico, então o hematócrito dele, que era 45, foi lá para o quê? 20 e pouco, né? Ali do lado. Quando ele sangra mais líquido do que glóbulos vermelhos. O sangue está lá, eu devolvo para ele no final da cirurgia. Por exemplo, um homem de 70 quilos, eu tiro 4 litros e meio aí para o hemoglobina de 14 cair para 8, não é? É, aliás, ele tem uma volemia de 4 litros e meio, 4 litros e 600, eu tiro 2.500 ml e dou ali de cristalóide 3.750 ml mais 1.375 ml de coloide. Né? Eu posso fazer só com cristalóide também. Geralmente é 2 para 1 que a gente usa de cristalóide, né? Para fazer hemodiluição. Então, eu consigo também ter uma custo-efetividade, o seu saver é custo-efetivo, você paga o kit, se você fosse dar 2 unidades de concentrado de glóbulos vermelhos no Brasil, já paga o kit da máquina, a máquina é entregue em consignação, né? O SUS é obrigado, por lei, a pagar esse valor, não é? Você pode alugar a máquina, o SUS tem que pagar por lei federal, e aí eu tenho uma custo-efetividade boa do seu serviço. Mas a hemodiluição custa R$ 100, custa o valor de uma bolsa para você tirar o valor das bolsas. Então, ela é muito mais custo-efetiva, porque custa menos e é efetiva. E olha aqui a dica interessante, associar as duas numa cirurgia de grande porte. Eu posso fazer as duas coisas. Eu tirei sangue do paciente, dei cristalóide para ele, coloide, hemodiluí, operei. Mesmo assim, o sangue do sangramento na cirurgia cardíaca eu aspiro no seu sebo e reinfundo. Então, transfusão zero. Cirurgia de grande porte com transfusão zero. Existem outras coisas. Para evitar o sangramento, fazer hemostasia cirúrgica, bisturis especiais, hemostáticos. Aí está o bisturi de argônio. Ah, doutor Igor, mas isso aí é caro, eu não tenho no hospital. Não tem porque não pede. A legislação federal obriga o SUS a financiar isso e entregar no seu hospital. Então tem que pedir para o SUS. Olha como ele já vai cortando o raio de argônio, ele vai cortando e vai coagulando, tá vendo? Não tem um pingo de sangramento, né, no raio de argônio. Isso é muito bom para fazer cirurgia oncológica, cirurgia cardíaca, assim por diante, várias cirurgias com bisturi de raio de argônio ali, né? Nós temos o bisturi harmônico também, né? Ele, com ultrassom, vibração, olha lá, ele é capaz de cortar, pinçou, ele vai cortar uma artéria, por exemplo, de um hilo renal, olha, ela sai sem sair uma gota de sangue. Ele já corta e cauteriza. Esse é o bisturi harmônico, né? Ultracísio, um bisturi ultrassônico, né? Então, é um bisturi especial, mas pode usar o eletrocautério também, com cuidado, hemostasia, você consegue bons resultados. Avaliar a coagulação do paciente, essas máquinas, tromboelastometria rotacional, tromboelastografia por ondas de ressonância moderna, elas são usadas para eu poder saber se o paciente está com distúrbio de coagulação, o que, que ele precisa repor. Não é? Se ele tem hiperfibrinólise, vou dar ácido tranexâmico e fibrinogênio, enfim, elas dão uma resposta aquele gráfico que ela está botando, aquela gotinha, ela me dá a resposta global, ela analisa a coagulação global. Quando eu peço lá os exames no laboratório, então eu peço TAP, TTPA, plaquetas, TSTC, eu vou analisar o quê? Não o sangue total. Eu vou excluir as plaquetas, vou analisar o plasma, a capacidade do plasma de coagular, e esses aparelhos não, eu ponho o sangue dentro do aparelho e ele analisa a coagulação. Aí, ó,
Teste viscoelástico. Em 10 minutos eu tenho uma curva, uma gotinha. Pelo formato da gotinha, se ela está estreita ou está mais gordinha, eu sei o que está faltando para o meu paciente. Hipercoagulabilidade plaquetária, fator de coagulação baixa, né? Fibrinólise primária, tá? Então, fibrinólise secundária, se eu vou dar antifibrinolítico. Então, eu sei tratar. Isso é usado, por exemplo, em cirurgia cardíaca dentro do centro cirúrgico. O cirurgião o anestesista tem a coagulação do paciente em 10 minutos na mão. Ele repete isso. Isso pode ser usado em UTI. Isso foi usado, por exemplo, na Covid-19, que uma hora o paciente, de um lado, ele faz trombose e embolia do outro lado. Ele sangra, né? Então, é um paciente difícil de lidar, né? Então, isso pode ser usado no pronto-socorro, em trauma, né? Para a gente reduzir a mortalidade. E está aí, ó. Esses testes viscoelásticos aumentam a sobrevida em cirurgia cardíaca. Eles estão relacionados à redução da mortalidade. Eu consigo tratar pontualmente. Então, isso é um exame pontual da coagulação. Uso hemostáticos sistêmicos. Olha só, a fibrinólise, o consumo de fibrinogênio, é a causa de sangramento no trauma, seja ele trauma cirúrgico ou seja ele trauma não cirúrgico, sempre há fibrinólise, não é? Então, o antifibrinolítico, como o ácido tranexâmico, é muito eficaz para reduzir mortalidade e reduzir morbidade. Novamente, publicaram recentemente um estudo tentando avaliar o uso de ácido tranexâmico em hemorragia digestiva alta. As UTIs em vários lugares compraram esse estudo, mas é um estudo estapafúrdio, é um estudo cheio de furos que não consegue provar. Eles tentaram execrar o ácido tranexâmico, mas o estudo não deve ser considerado. Continua no protocolo. Então é isso, eles têm vários estudos mostrando que o ácido tranexâmico reduz a mortalidade, estudo UMA, estudo CRASH, em mortalidade em cirurgia, em obstetrícia, em trauma e assim por diante. Deve ser dado pelo no paciente que teve um atropelamento, está lá no asfalto, o paramédico chega nos Estados Unidos, na Europa, primeira coisa que ele faz, está sangrando, ele dá ácido tranexâmico lá mesmo e depois encaminha ao hospital. Se chegou no hospital, o médico pergunta, tomou ou não tomou, dá agora. E os senhores têm aí outros fatores da coagulação, fibrinogênio, tudo isso que os senhores podem dar. Hemostáticos tópicos, não é? Aí, ó, por exemplo, os senhores têm aí o Surgicel pó, coloca numa área cruenta, ele seca a região do sangramento, aquilo faz com que as plaquetas vão se aglomerar, faz com que os fatores de coagulação sejam ativados e faz o coágulo. Então, ele funciona muito bem. Olha lá, o Surgicel, o Arista é um outro pozinho, que são microesferas, né? É, Então, olha só, 2 minutos coagulou, tá vendo? 2 minutos a ferida cruenta coagulou. Então, pode-se usar esses agentes coagulantes no intraoperatório, né? Os senhores têm várias modalidades aí, eu só mostrei um, os senhores têm aí para usar, ali tem um que usa no estômago, o sangramento digestivo, que é um pó que se usa, reduz mortalidade. Os senhores podem colocar o gel Fuan, as esponjinhas, as gases por endoscopia, é, em cima do coração. Tem um monte de modalidades, eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso está disponível. Ali está um trabalho aí do pessoal da região norte, usando pele de tilápia, né, em grandes queimados, né, e assim vai. Né? Os senhores têm várias modalidades, os senhores têm aí hemostasia, para os senhores controlarem sangramento, tudo isso aí, os senhores podem usar como recursos para reduzir as perdas. E aí eu posso também associar todas essas coisas, não é? Então, associando técnicas, como, por exemplo, ácido tranexâmico mais cell saver, mais hemodiluição, transfusão zero. Quanto mais importante a expectativa de sangramento ou sangramento, mais se associa. Pratiquem, incentivem o uso desses fármacos. E agora, e a indicação profilática de plaquetas? Ora, os estudos atuais mostram que é aquele náufrago que os senhores estão vendo ali. Transfusão de plaquetas profilática não diminui sangramento em plaquetopênicos, está associado a aumento de sepse em UTI e aumento de mortalidade, tanto em adultos quanto em crianças. Então, esse é um insumo transfusional que cada vez mais a literatura vai pôr em xeque. Dá plaquetas.
Então, antes se dava com 50 mil, abaixo de 50 mil, depois caiu para 20 mil, já caiu para 10 mil, tem serviço que só transfunde abaixo de 5 mil. Então, realmente, as pessoas têm medo de dar plaqueta, primeiro que não é eficaz, né? Veja aí, em várias causas de sangramento maior, não teve benefícios em termos de redução de sangramento. E os senhores podem substituir a transfusão de plaquetas por uma série de insumos não transfusionais, os senhores veem aí. Então, isso é PBM. E o plasma fresco congelado, supostamente rico em fatores da coagulação, está caindo em desuso, porque tem aumento de mortalidade, de morbidade, de infecções hospitalares, de custo, e não funciona. Uso profilático e terapêutico não reduz sangramento. Aí, ó, intoxicação varfarínica, queimadura, plasmaférese, cirurgias cardíacas, hepatopatas, cirróticos, e nenhum deles reduzir o sangramento, o uso de plasma fresco congelado. Então, o que, que nós vamos fazer aí? Se nós temos meta-análise de 80 ensaios clínicos que mostram que ele não é eficaz, vamos usar o Beriplex, os fatores recombinantes da coagulação protrombina dependentes, né? Os fatores. Veja só, um Beriplex de 1.000 unidades equivale aí a 25 frascos de plasma, né? Então, fala assim, é um negócio caro, mas é custo efetivo. Por quê? Salva a vida do paciente, reduz o sangramento, efetivamente, que o plasma fresco congelado não faz, e eu não produzo taco a sobrecarga volêmica, porque eu tenho que dar o quê? 8 frascos de plasma para o cara, ele é um cardiopata que está lá, tomava varfarina, está sangrando barbaridade, ele morre de edema de pulmão. Né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Não é? Tolerância à anemia. O nosso organismo tolera anemia. Quem não tolera é o médico que prescreve, logo quer dar uma transfusão. Se eu der oxigênio a 100% em máscara facial durante a anemia grave, eu reduzo, eu melhoro a resposta hemodinâmica como se eu tivesse dado 2 unidades de concentrado de glóbulos. Cada unidade aumenta em mais ou menos 1,5 ponto a hemoglobina. Aumenta 3. Então, eu peguei voluntários saudáveis, tirei sangue para chegar à hemoglobina de 5, eles começam a ter taquicardia, não é? Ter essas manifestações hemodinâmicas, eu devolvi sangue para eles ou dei só oxigênio, tiveram a mesma resposta. Então, paciente hemorrágico, paciente no pronto-socorro, paciente do centro cirúrgico, dá oxigênio para ele, é a primeira coisa que tem que fazer. Né? E o paciente muito grave, objetante, anemia de 3, anemia de 4 de hemoglobina, se tem infecção, põe na câmara hiperbárica. A 3 atmosferas, a 100% de oxigênio, eu já nem preciso mais de hemoglobina. O oxigênio que passa a se dissolver no plasma contribui com 100% das necessidades do organismo, isso faz um efeito residual, mesmo que eu tivesse hemoglobina zero. Então, o paciente está grave, indicação de câmara hiperbárica precocemente faz mais efeito do que as transfusões. Então, eu tenho um monte de recursos, né? Redução de custos, melhores desfechos. Transfusão de sangue sob as lentes da medicina baseada em evidências. Esse é um trabalho brilhante, uma revisão brilhante da literatura do professor Juan Carlos Montano, lá da Unifesp, daqui de São Paulo, da faculdade, é professor de cirurgia da Escola Paulista de Medicina, que é uma das pessoas que hoje mais estuda PBM no Brasil e ensina a todos nós. Não é? Então, nós temos evidências significativas de piora de desfecho clínico, então isso implica em responsabilidade ética e legal. Porque é lógico, se eu faço algo que prejudica o paciente, eu, no mínimo, tenho responsabilidade civil. E se eu transfundo um paciente que está fora de protocolo e ele morre, tem responsabilidade penal também. Então, muito cuidado, é mandatório, é obrigatório o uso de PBM. 194 Estados-membros, aí uma publicação do professor Axel Hoffman, o gestor externo de PBM da Organização Mundial de Saúde, ele atende o PBM todos esses requisitos de redução de custo e melhora de desfechos em escala excepcional. Notem, inclusive, o título do trabalho, PBM, enquanto melhora desfechos para milhões de pessoas, salva bilhões de dólares. Né? É o título do trabalho.
Os senhores têm, reduz significativamente transfusões em 10 a 95%. PBM bem feito, 80 a 90% de redução. Reduz a mortalidade acima de 68%. Reduz tempo de internação em 20 a 30%. Necessidade de reoperação, cirurgia cardíaca, outra, readmissões hospitalares, complicações, reduz em 80% a taxa de infecções nosocomiais, que é muito maior em pacientes transfundidos, e custos entre 10% a 24%. Se tiver uma otimização, uma redução de custo de 20% adicional, ainda reduzindo aqueles 270 bilhões de reais no mundo, porque eu não vou fazer transfusões inapropriadas, então vejam que o PBM tem um absurdo custo-efetividade, custo-benefício. Está aí uma outra publicação aí, essa é a diretriz do Dr. Axel Hoffman, da OPOLICE, da Organização Mundial de Saúde, obrigações éticas autoevidentes. Médicos devem adotar BBM, porque devem garantir a autonomia do paciente. Autoridades de saúde devem garantir PBM. Por quê? Melhor qualidade de atendimento, redução de mortalidade e morbidade, evidências suficientes da literatura revisados por pares. Médicos são obrigados a adotar PBM. Por quê? Porque tem que reduzir mortalidade e morbidade. É para isso que serve a terapêutica médica. Autoridades de saúde devem impor. Não é à toa que os governadores estão correndo atrás disso, porque isto vai implicar em melhores desfechos e menores custos. Economia macroeconomia potencial. Então, aí, os participantes habilitados a ouvir. Ética, evidência e economia são os três ex do PBM, de acordo com o professor Axel Hoffman. Né? Aí, tudo isso que nós falamos, PBM desde o pré-operatório, suspende clopidogrel, AS, anticoagulantes, melhora a anemia do paciente, no intraoperatório usa ácido tranexâmico em cirurgia cardíaca, em cirurgia ortopédica, em obstetrícia para sangrar menos, aproveita o próprio sangue do paciente, cell saver do lado, hemodiluição, usa um gerenciamento da coagulação do paciente e no pós-operatório trata a anemia residual também. Tudo isso é PBM. Está aí, Fundo Nacional de Saúde, SUS, tudo isso é obrigação. Cell Saver, Lei 10.205 de 2001, de transfusão autóloga, portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, 2017, portaria 346 do Ministério da Saúde, materiais, é obrigatório, pelo RENEM e pelo RENAME, Relação Nacional de Equipamentos, Relação Nacional de Medicamentos obrigatório, coagulador de argônio pelo RENEM, federal, hemodiluição é obrigatório pela lei, eritropoetina, alfapoetina, tudo isso, ácido tranexâmico, tudo isso é obrigatório que o governo federal pague. Então, o seu hospital SUS pode requisitar, porque isso é garantido pela lei federal. Então, nós precisamos divulgar o PBM, impulsionar o PBM no nosso meio. Quais são os fatores? Educação. Não é? E agora, o impulsionador melhora de desfechos, redução de mortalidade e morbidade e redução absurda de custos. Não é? Então, aí os senhores têm as três principais associações médicas de PBM no mundo, podem consultar o site da SAB americana, fica em New Jersey, na sede do Englewood Hospital, a IFPBM fica em Zurique, não é? E a NATA fica em Paris, né? As outras duas são europeias, são sociedades internacionais. Nós temos sociedade ibero-americana aqui, já, enfim, e assim nós vamos, não é? Se, professor, nós terminamos a aula, não é? O que o senhor acha? Mostra um exemplo ou está bom assim? Tá ótimo, viu? Quer que mostre um exemplo Excelente. prático? Mas pode passar o Então, exemplo. vou mostrar então. Vou mostrar esse exemplo. Ex- Então, imaginem aqui, um paciente está dirigindo o seu automóvel, sua Ferrari a Exemplo 300 claro, quilômetros por hora. claro que sim. Tá ok. Então, esse paciente dirigindo a sua Ferrari com cinto de segurança a 300 quilômetros por hora, bate de frente com um poste. Né? Por mais que o cockpit seja rígido, a desaceleração brusca vai romper o quê?
víscera compacta, fígado, laceração do fígado, baço, laceração do braço, do rim, do pâncreas, e ele vai sangrar, não é isso? Mas esse paciente chegou no pronto-socorro, estava bem, um pouquinho de dor torácica, uma fratura do arco costal, um pouquinho de dor abdominal, fez os exames, fez um raio-x, não tinha nada e tal, e ficou em observação, porque teve um trauma lá. 2 horas depois, de repente, o paciente chocou, começou a suar frio, palidez, a pressão foi para 4/2. Então, qual o próximo passo diagnóstico? É evidente, né, que os senhores já perceberam, esse paciente teve um choque hemorrágico, mas eu não estou vendo sangramento, ele é interno. Só tem duas cavidades, ou é tórax ou é abdômen. Não é? A minha suspeita era abdômen. Fiz um ultrassom rápido, chamado EFEST, né, que a gente faz no pronto-socorro, só para achar o que está sangrando, e a tomografia computadorizada mostrou uma grande laceração no fígado, no baço, uma menor, e um baita sangramento, né? Na loja hepática, dentro da cavidade abdominal, é por isso que o paciente chocou. Tá aí, ó, a laceração do fígado ali, tá vendo? E ali o sangramento, a coleção de sangue. Ele piorou muito enquanto fazia o exame, rapidamente para o centro cirúrgico, não é? Para salvar a vida desse paciente. Ok? Então, vai para a cirurgia de urgência. Quantas bolsas de concentrado de hemácias halogênicas vamos solicitar ao banco de sangue? Bom, o anestesista está vendo um paciente chocado na mão dele, 8/6, 6/4. Ele pediu lá uma meia dúzia, né? Aí o banco de sangue respondeu isso aqui: não tem sangue, rapaz. O cara tem tanto anticorpo que não tem nenhuma amostra. Eu já liguei para o hospital aqui do lado, não tem também amostra para ele. Rapaz, se vira aí que esse paciente é não transfusável. Ele é um paciente que já recebeu transfusão antes, tem muito anticorpo, não tem como transfundir. E agora? Vai morrer? O que que eu faço? O cirurgião disse: na dúvida, é ProRel, vamos operar assim mesmo. Está lá, usou ácido tranexâmico para diminuir o sangramento. Está vendo aquele azulzinho que está aspirando? É o aspirador da máquina, da Sorin Extra. Está aspirando tudo aquilo, enquanto o cirurgião, em vez de pôr a compressa, aspirar e jogar no lixo, vai reinfundir. E aí ele usou um Surgiflor lá, um hemostático tópico no paciente. Então, aí, ele fez o quê? O que ele podia fazer para um paciente não transfusável, né? E mandou o paciente para a UTI, que foi reposto o volume cristalóide, foi dado ácido tranexâmico, ele fez de tudo, usou eletrocautério, usou cell saver, não é? Usou Surgiflor, deu ferro para o paciente, deu vitamina, tratou a coagulação, fez lá a tromboelastografia ou tromboelastometria, deu o que era necessário para o paciente lá, fatores da coagulação, e deu ferinjete, ferro, noripurum, ácido fólico, e deu Eprex 40 mil unidades por dia. E o paciente sobreviveu, mas não esqueçam de dar oxigênio para o paciente. Né? Então, os senhores têm aí um caso de PBM que os senhores tinham um paciente não transfusável. Vai deixar o paciente morrer? Não. A gente segue em frente. Agradeço os senhores aí a oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigado, doutor Igor. Minha câmera está fechada porque minha internet está muito ruim. Eu vou tentar só uma vez abrir aqui. Se oscilar, eu fecho de novo, tá bom? Meu vídeo está muito bom. Tá bom. Agradecer. A manifestação do pessoal aqui foi aula excelente. Como é conclusão da turma um, né? Isso era até que foi a aula magna hoje. Obrigado aí por ter aproveitar, né, essas décadas de pesquisa e de palestra, conferência, deu uma habilidade de ser muito didático. Para você é muito fácil falar, os argumentos estão aí né, na ponta da língua para discutir os slides. Então, muito obrigado pela troca, né? Danilo, eu acho que a coisa mais importante para o médico, para o prescritor, para o enfermeiro, para todos nós que trabalhamos, somos operadores de saúde, é a sinceridade e a honestidade, tá? Então, eu não menti para vocês em nenhum slide. Com certeza, com certeza. Eu acho que até uma dúvida que surgiu aqui, uma pergunta, né? Uma pergunta, mas que eu transformo assim, para ouvir no seu ponto de vista, na sua análise, né?
A gente sabe, dá para perceber que agora é inevitável a mudança na hemoterapia, né? É inevitável, porque a adesão ao PBM é uma opção que está sendo apontada pelas evidências científicas. Além disso, é obrigatório legalmente, tem normativa, as autoridades e a legislação apontam para isso. E, para fechar, é custo efetivo. Então, qual é a nossa contribuição? Você acabou falando como fazer, né? Mas nós estamos aqui num grupo de acadêmicos, de profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Hoje nós tivemos 80 pessoas conectadas, mas outros quase 400 vão assistir depois no Instagram, né, nas outras turmas. O que que você vê assim, de forma prática, como é que nós, uma equipe multiprofissional, inclusive acadêmicos também estão no curso, né? Como é que você vê a forma de nós Eu colaborarmos vejo, com isso? eu vejo isso em dois aspectos, né? É, a experiência do mundo, lá do Donald Spahn, lá na Universidade de Zurique, quando ele implantou o PBM lá, eu não tive oportunidade, por causa do tempo, de mostrar a evolução do processo lá. Você vê que o processo demora um tempo. Então, na maioria dos serviços, você passa por uma curva de aprendizagem que demora cerca de 4 anos para se obter expertise. Por exemplo, o estudo clássico de uso de cell saver em obstetrícia mostrou que, após 4 anos, se obteve expertise para que houvesse uma muito significativa redução de custos e de transfusões e melhora de desfechos. Então, aquilo que nós dissemos, que foi pela primeira vez orientado pela SEDAR, que é a Sociedade Espanhola de Anestesia, que é emprestar processos dos outros. Então, nós temos aqui serviços que estão indo já há algum tempo fazendo isso. Não é? Então, a experiência da Unifesp aqui, da Universidade Federal de São Paulo, é uma experiência única. Por quê? Todo mundo tem que começar. Você tem aí uma escola médica de peso no país inteiro. O Hospital São Paulo ele é gestor de dezenas de hospitais públicos. Ele faz a gestão técnica e de custo e tudo isso em dezenas de hospitais públicos. Então você tem que cooptar profissionais, né? É o que a doutora Isabel Césped estava contando, né? Ela relatou muito isso, inclusive publicaram, tem uma publicação importante sobre o par e passo de você, uma publicação brasileira na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, o professor Panfilho, a professora Isabel, o professor Eu vi aquele Antônio artigo. Alceu dos Santos, eles publicaram, e outros publicaram esse artigo mostrando os 10 passos para implementar o PBM. Então, você tem que cooptar pessoas. Não é? Você tem que cooptar o seu diretor clínico, o gestor, se é um hospital privado ou público, né? Se está numa faculdade, o diretor, né? As pessoas que mexem com o dinheiro, né? Os professores, os alunos, os departamentos. Então, começou ali com o projeto do PBM com a cirurgia cardíaca. Então, um docente se apaixonou e ele está lá até agora, né? Então cooptou a cirurgia cardíaca, a hematologia e a hemoterapia, o banco de sangue, né? Depois veio o pessoal da cirurgia geral, né? Aí depois veio o pessoal da UTI, depois veio o pessoal da enfermagem. Então a faculdade de enfermagem da Unifesp e a disciplina de enfermagem do Hospital São Paulo estão também no. Tudo isso forma um comitê de pessoas. Né? E você tem que emprestar processos, né? Porque você vê que você tem que ter gerente de tudo, você tem que escrever protocolos, você tem que cobrar protocolos. É um trabalho hercúleo para quem está nessa gestão. Não é? Então, a primeira coisa é cooptar pessoas. Então, nós aqui somos o quê? Nós somos a semente que vai, o vírus que vai contagiar isso. Né? Isso é como uma infecção, um vírus que vai contagiar. Mas veja bem, no começo,
havia muita resistência. O pessoal dos bancos de sangue tinha um medo terrível de perder mercado, né? Eles fizeram. Você pode achar na literatura uma diretriz de PBM que foi feita em Frankfurt, na Alemanha. Aí o pessoal, a direção da SABM americana já publicou um editorial dizendo: é curioso, quem escreveu a diretriz, que supostamente é a diretriz internacional, não sabe fazer PBM. E não convidaram nenhum dos expertos. Não convidaram o professor Ari Schender, não convidaram o professor Isbister, não convidaram o professor Donald Spahn, ninguém, não convidaram ninguém, não convidaram a SABM, a FPBM, ninguém. Aí você vai olhar, eles dizem lá nessa diretriz, né, de PBM de Frankfurt, que é internacional, supostamente. Não temos conflito de interesse. Aí o fulano, os três autores, o primeiro autor trabalha para a Associação de Bancos de Sangue Americana, a Associação de Bancos de Sangue da Itália, da França, da Europa, do Canadá. Ou seja, ele é um transfusionista. O segundo autor, idem, quer dizer, eles ganham dinheiro, não é, com isso. Então você vê conflito de interesses. O problema é que alguém já disse que hoje eles não podem, os bancos de sangue não podem perder o banco de sangue, o bonde da história. Por quê? Porque eles têm que gerir isso, porque eles não têm outra alternativa. O banco de sangue vai se transformar em PBM. Né? Eu dei uma aula para uma faculdade de enfermagem e uma moça, ouvindo a gente falar, tanta essa mortalidade e morbidade, disse para mim: tem que fechar os bancos de sangue. Eu disse: pelo amor de Deus, não. Não pode fechar os bancos de sangue. Banco de sangue capta células-tronco. Banco de sangue faz um monte de coisas que só eles fazem. Não é? E tem que alguém fazer esse negócio de medicina transfusional. Não pode, tem que investir nos bancos de sangue. Só que eles têm que ter uma diretriz, eles têm que ser PBM, percebe? Como foi na Sim, Universidade Federal, como foi o EMOSSE no Ceará, que encabeçou o PBM do estado do Ceará. Como está sendo o Hemocentro de Minas Gerais, que está encabeçando, o próprio Banco de Sangue do Estado está encabeçando o PBM nas instituições públicas do Estado. Como aqui eu apresentei há alguns anos atrás, numa reunião, quando estava havendo a transição do diretor da Escola Paulista de Medicina, porque tem o Hospital São Paulo, é uma entidade filantrópica à parte que recebe parte do dinheiro do governo federal e parte da SPBM, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, recebe doações, etc. É assim que ele é gerido. Metade dos funcionários do hospital são funcionários públicos federais, metade da SPBM. Mas na Escola Paulista de Medicina, não. Ela é gerida por funcionários públicos federais, professores todos são funcionários federais, e o diretor. Então, na mudança, estava assumindo o professor Girão, que é professor titular de ginecologia e obstetrícia, né? E ele nem assistiu à minha aula, mas a professora que estava deixando o cargo para ele, porque ele veio, chegou atrasado por causa de compromissos e tal, e ele me chamou, ele disse: nós estamos atrasados com isso aqui. Sabe quem era o professor Girão? Ele foi gestor da Colsan durante, acho que, 18 anos. Ele era quem dirigia o Banco de Sangue, a Colsan de São Paulo. E ele disse: o Banco de Sangue tem que fazer isso, percebe? Ele era o diretor, além de professor de titular de ginecologia e obstetrícia, ele era o gestor do sangue do Estado de São Paulo aqui. Era autoridade pública, né? Reconhecendo que a escola está atrasada, o Estado de São Paulo está atrasado e todo mundo está atrasado anos nisso, né? Que precisa ser feito. Lamentavelmente, infelizmente, o professor Girão contraiu o Covid-19 na pandemia, acabou falecendo, mas ainda assim, aquele embrião que ele criou, daquele comitê naquela época, hoje está de vento em popa na escola, né? Você vê já 22 inscritos para doutorado, para teses de doutorado, a coisa está andando assim, que é uma maravilha, né? Então, é isso que nós temos que fazer. O nosso papel é, como nós tivemos essa educação, é disseminar o vírus e cobrar dos gestores, né? Os gestores daí da instituição federal, também da Universidade Federal, né? Gestores públicos do SUS.
até, quiçá, do secretário da Saúde, secretário municipal, secretário estadual, governador do estado, o prefeito, o executivo, não é? Enfim, porque a sociedade precisa estar envolvida, não é, nisso, porque não há mais tempo, né? Dinheiro não sobra. Pelo contrário, dinheiro no Brasil para a saúde está faltando, gente, está faltando dinheiro. E a gente precisa poupar, né? Uma, duas concentrados de glóbulos vermelhos que não são dados, sobra dinheiro para tratar o câncer, não é? E outras coisas, né? Enfim, eu acho que é isso, né? A gente tem Com que certeza. disseminar a ideia, né? E estudar a ideia, É, né? eu lembro até que uma das primeiras frases lá em como implementar, você falou, é o processo de educação. Então, o que a gente está recebendo aqui, espalhar essa semente, né? Espalhar essa semente. A gente está É nisso há quase 40 anos, né? Que a gente tá fazendo isso, né? fantástico, parabéns. Parabéns. O doutor Antônio nasceu, é um pouco mais novo que eu, deve estar uns 30 anos, pelo menos, nisso, né? O professor Sisson, lá, o doutor Sisson, está há mais tempo do que eu. Já, há quanto tempo, né? Eu estou com 41 anos de formado, né? Então eu estou há mais de 30 nisso, né? Então é uma especialidade Sim, médica, né? Tem que se estudar, né? Tem que estudar todo dia, tem que, né? é verdade. Ó, eu agradeço muito aqui em nome do Instituto Federal, participação aqui no nosso curso. Todo mundo ficou maravilhado com a sua didática, né, com a sua explanação. Qualidade do material também, parabéns aí. Enriqueceu muito nosso curso, viu? E até surgiu aqui um questionamento assim, por onde começar? Eu acho que aquele slide que você apresenta a portaria, apresenta a lei, apresenta a lista do Rename, o Renem, né? Eu acho que pegar aquele slide ali e passar para quem está na gestão, para que eles possam ver que já existe diretriz para solicitar isso via SUS, né? Pegar aquele slide ali. Em todos os lugares, o primeiro que veste a camisa, ele incentiva os outros a vestirem a camisa, e a coisa anda, né? E, na atualidade, está andando mais rápido do que a gente imaginava, né? A Universidade Federal de São Paulo tem um ano, né, do grupo PBM, do Hospital São Paulo, enfim, para você ver, já tem teses defendidas, não é? Já tem trabalhos publicados, não é? Já tem 22 doutorandos fazendo as suas teses de doutorado, vão ter mais 22 PhDs, né, em PBM. Então, você vê, eles têm um ano. Não é? O negócio pega fogo mesmo. O professor Axel Hoffman veio aqui duas vezes, duas ou três vezes, né? Eu conheci, inclusive, lá na Escola Paulista de Medicina, veio pessoalmente, deu aula por webinar, ele está disponível para ir para qualquer lugar do mundo, né? Ele mora lá na Austrália, é professor visitante também em Zurique, na Universidade de Zurique, mas tem viajado o mundo inteiro, né? Sendo muito solicitado, né? Então, a coisa anda, né? Basta alguém vestir a camisa. Com certeza, com certeza. Eu, eu passo para as considerações finais, agradecendo aí a presença dos 75 que ficaram conectados até aqui. Agradeço muitíssimo, em nome aqui da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto Federal, esse curso livre de extensão que está tendo a colaboração de vários professores voluntários, médicos, enfermeiros e outros profissionais, né? Obrigado, doutor Igor, obrigado. E ainda tem algo que poderia acrescentar como considerações finais para a nossa turma de hoje? Olha, eu fiquei muito feliz, porque eu depois marquei ali 1h10, né? Falando 1h10. Não é fácil, é contraproducente. Você fala mais do que 40 minutos, estourando 45 minutos, é contraproducente. Mas o assunto é extenso, é uma oportunidade. Você me falou que era a última aula do curso, né? Para poder dar uma visão geral. E eu acho que quem observar aí tem uma literatura extensa, entrar naqueles QR Codes que você tem lá, o simpósio do HCOR, tem o simpósio do INCOR Internacional, com aula do professor Axel Hoffman, né? Ele esteve presente nos dois. Enfim, vale a pena você capturar esses QR Codes, né?
e você dá uma olhada nisso daí, né? E tá, você vê, já tem um grupo aqui da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, né? Eles já lançaram um livro, né? A presidente da sociedade que deixou agora, eles escreveram um livro de PBM e já lançaram agora nesse congresso que teve aqui, eu estive no congresso deles aqui também. Então, sabe, isso não tem volta. PBM não tem volta. Por quê? Porque é isso, custo-efetividade, obrigatoriedade, né? muito obrigado, viu? Esperamos outra oportunidade mais para frente, lá talvez para o segundo semestre de 2025, a gente tenta encaixar mais uma brechinha na sua aula aí, na sua agenda, para ter mais uma aula aqui no curso, tá bom? Vai ser Obrigado, um doutor prazer. Igor. Uma boa tarde Excelente para dia de todos, né? trabalho Bom aí. dia para todos. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Não tivemos perguntas, Daniel? O chat, eu não olhei o chat. Tivemos, eu acabei repassando algumas na conversa. É. Se precisar alguma coisa, que se você